Bem-vindo, doutor Marcos. Tudo bom, Sara? Como vai? Tudo bom? Muito bem. Vamos responder logo a pergunta da Francineide Belchior de Abreu, que pergunta qual é o tratamento correto para mulheres que têm micropolicistos. Depende do objetivo, Sara. Se ela naquele momento deseja engravidar, geralmente o tratamento é feito com estimulação de ovulação. Seria um grupo de drogas que vai induzir a ovulação, vai melhorar o padrão de ovulação. Se aquela mulher não deseja engravidar, ela poderia estar usando um tratamento com anticoncepcionais orais. Geralmente os anticoncepcionais orais, eles conseguem regular bem a menstruação, eles conseguem diminuir os efeitos periféricos do ovário micropolicístico, como por exemplo, crescimento de pelo, acne, ganho de peso. E além dos anticoncepcionais e dos indutores de ovulação, existem drogas associadas. Por exemplo, se essa paciente tem sobrepeso, se ela tem um índice de massa corporal muito elevado, se existe um componente de intolerância à glicose associado ao ovário policístico, que é algo frequente, você pode fazer uso de uma droga chamada metformina, que bloqueia parte dos efeitos da intolerância à glicose e ajuda no controle do ovário policístico. Olha que maravilha. É um tratamento multidisciplinar. A paciente que tem ovário policístico, ela pode ter aumento de pelo, ela pode ter muito acne, ela pode ter ganho de peso. Então, você vai tratar de acordo com cada ovário policístico e com os desejos da paciente para aquele momento. Quando a cirurgia para retirada desses ovários é indicada? Só em casos muito extremos? Na verdade, a síndrome dos ovários policísticos, o tratamento é eminentemente clínico. A gente não tem usa... cirurgia? Não, existe uma cirurgia chamada drilling, que é você cauteriza parte do ovário, dos folículos, que você faz por via laparoscópica. Isso é uma situação extrema, não é a rotina. 99% dos casos de ovário policístico responde ao tratamento clínico. A retirada dos ovários não é preconizada, quer dizer, não está programada retirar ovário por ovário micropolicístico. Só essa cirurgia chamada drilling, que é a cauterização do ovário. Então tá aí, Francineide, respondida a sua pergunta. Agora a gente vai para a pergunta da Graça, que é aqui de Fortaleza, tem 24 anos, é casada, tem um filho de 5 anos e há 2 meses ela vem tratando de hipertireoidismo. O endocrinologista diz que não é o caso dela se preocupar, mas sim de se tratar. Só que ela acha que ela está grávida e está preocupada se essa gravidez vai ser uma gravidez normal, vai ser uma gravidez de risco, será que o bebê corre perigo ou a gestação vai ser tranquila? Ela está tomando essa medicação aqui. Eu não posso dizer o nome, que é nome de marca, então vou mostrar aqui para o doutor. Na verdade, ela deve ter hipotireoidismo. Porque ela colocou hipertireoidismo aqui. Então, assim, o hipotireoidismo, como o hipertireoidismo, quer dizer, as doenças da tireoide, elas podem atrapalhar a gravidez. Elas podem dar abortamento, dificuldade para engravidar e podem sofrer alterações durante a gestação. Tanto a gestação pode ser influenciada pela doença da tireoide, como a própria gestação pode mexer nas doses, alterar as doses necessárias para o controle da doença da tireoide. Então, não é uma gestação de risco na medida em que ela precisa de acompanhamento especial. Ela vai precisar de um endocrinologista, consultas frequentes ao endocrinologista, para estar reajustando as doses sempre que necessário, porque às vezes durante a gestação as necessidades mudam de doses em função da quantidade de líquidos no corpo que muda, das proteínas que mudam. Então, muitas vezes você tem que alterar a dose para o período gestacional. E às vezes você tem que alterar dependendo de cada período da gestação. Então ela precisa de um acompanhamento com o obstetra, que trabalha com gestação de risco, e com um endocrinologista para controlar bem essa tireoide. Fazendo isso, geralmente ela vai ter a gestação tranquila. Tá certo. Agora vamos passar para a questão dos pais, né? Esse período aí, tem pai com a sensibilidade à flor da pele, e essa sensibilidade é muito maior quando ele participa desde o início da gravidez, seja ela planejada ou inesperada. O homem acaba se tornando grávido também? Tem essa história? Tem um pouquinho. Na verdade, assim, o homem mudou, a participação do pai na vida da família mudou muito, né? O chamado pai moderno, ele participa muito mais, ele interage muito mais com os filhos e, antes da chegada dos filhos, ele interage com o preparo dessa chegada. Então, e se a gente pensar em casais com dificuldades reprodutivas, essa participação é muito mais aguda. Você não percebe, por exemplo, um marido ir para uma consulta de prevenção ginecológica, mas você os vê frequentemente nas consultas de reprodução. Eles vão da primeira até o nascimento do bebê. Até o nascimento do bebê. Por quê? Porque há um interesse específico, há um questionamento se há
participação ou não do pai naquela dificuldade para engravidar, e a gente sabe que a incidência é de 40% a 50% das vezes há comprometimento masculino. Quer dizer, tá ali meio a meio, né? Meio a meio. O que antes se achava que era só a mulher, a culpa sempre da mulher. Na verdade, não há culpas, mas participação muito grande das doenças masculinas. Então, o homem hoje está sob estresse, o trabalho intenso, a sociedade competitiva, mudança em hábitos alimentares, o cigarro, a bebida. Então, há uma multiplicidade de fatores que ajudam a comprometer a fertilidade masculina. E assim, pois não. E esse homem está participando intensamente, desde o tratamento, período da gravidez, consultas pré-natais, assistindo ao parto. É muito bom ver o homem participando aí. E ele chega a engordar junto com a mulher, ele chega a sentir tontura, que não tem uns estudos que revelam que agora os homens também estão passando por esse período de enjoo. Uma síndrome que faz com que alguns homens, pela intensa participação, acabem tendo alguns sintomas, né? E é interessante essa participação, porque eles acabam fazendo a dieta que a grávida está fazendo, ou atrapalhando a dieta da grávida também, né? Ele quer comer por 2 também, Pois é, e a grávida tem que comer por menos, ela tem que se proteger. Então, assim, é interessante essa nova posição do homem em relação ao acompanhamento desde o engravidar até o pré-natal. E ele é mais ansioso, às vezes, do que a mulher? Na hora principalmente nessa questão da reprodução assistida, que o casal já tentou várias vezes de forma natural, e aí já está partindo para uma questão mais científica, trabalhada cientificamente em laboratório. Ele fica, às vezes, mais ansioso que a mulher? Às vezes, sim. Principalmente se há participação de alterações espermáticas com ele. Então, há um certo sentimento de culpa que não deveria haver, mas acaba acontecendo, e de ser o responsável por tentar resolver o problema. Quer dizer, aquela situação ali toda está acontecendo porque eu que estou causando. Então, eu quero participar mais, eu quero ajudar mais, e isso gera ansiedade. A gente sempre pede para tentar controlar a ansiedade do casal, mas o homem, ele muitas vezes tem uma ansiedade maior do que a da mulher, mesmo sendo ela que submete a maior parte dos procedimentos. A punção de coleta de óvulos é dela, a tomada de medicações geralmente é da mulher, as injeções do tratamento, enfim. Mas muitas vezes há uma ansiedade grande da parte do homem. E ele vai, às vezes, até a sala de cirurgia, ele passa mal lá, mas ele quer ver o filho nascendo. Hoje está muito presente a ideia do pai assistir o parto. E é interessante para dar força à mãe, para acompanhá-la, para que haja uma ampla participação, para que não seja só aquele papel isolado do homem e a mulher ficar com a carga pesada toda. Já é muito pesada a carga para a mulher, então é bom ver o homem participando e dando uma força, assistindo o nascimento do filho. Há um comprometimento, eu diria, maior com a educação, com o evoluir, com o crescimento daquela criança. E doutor Marcos, quando ele passa a acompanhar, né? Vamos traçar o perfil desse pai. É o pai mais jovem, é o pai que já teve experiências com outras famílias, está numa segunda tentativa. Como é que é esse pai? Diria... É uma novidade, às vezes, até para ele, esse acompanhamento? Muitas vezes sim, Soraya. Eu diria que há 2 grupos, né? Um grupo daqueles pais bem jovens, casais recém-casados, de pouco tempo de casado, casais muito jovens, onde a mentalidade mais aberta, de mais companheirismo, não de um casamento onde é patriarcal a definição, mas conjugal, onde o casal participa igualmente, se divide despesas, se divide trabalho, se divide companhia. Então essa participação é muito presente. E um outro grupo também é aqueles pais de mais idade que estão no segundo casamento e que às vezes não participaram tanto do contato com os filhos num primeiro casamento, porque era uma época de mais trabalho, de formação profissional, de crescimento profissional. Às vezes ele está... De luta financeira, né? Também. Exatamente. Agora não. Às vezes aquele pai de 50 anos, de 60 anos, 40 e poucos anos, ele já está estabilizado na vida. Então ele tem mais tempo, ele tem muito mais disponibilidade e ele percebe também a importância da participação. Quer dizer, ele tem um certo peso na consciência também por não ter do que não houve com os primeiros filhos. Eu acho que sim, né? E é saudável, não o peso na consciência, mas é saudável o amadurecimento, né? Você perceber que naqueles meus filhos primeiros eu não houve a visão ou não houve a capacidade ou o tempo disponível para isso. Hoje você se encontra numa situação de vida mais confortável, do ponto de vista de tempo, de financeiro até,
profissionalmente falando, então você consegue dispor de mais tempo para essa nova gestação. É muito interessante isso. O senhor tocou num assunto importante que a gente vai falar já já com o urologista, que é dos exames que a pessoa tem que fazer para ser um pai saudável o máximo de tempo possível. E esse pai que já chega aí aos 50, 60 anos, já é um segundo casamento, um terceiro casamento, uma terceira família que ele está formando, ele é meio pai, meio avô, como é que ele se sente nessa história? Eu acho que eles se sentem muito bem. A maturidade lhe permite isso, né? Acho que o passado dos anos, da idade, tira tanta coisa do indivíduo, mas pelo menos há maturidade. Então ele se permite muito mais coisa, ele se permite muito mais dedicação, ele vê a presença dele do lado do filho, da formação do filho, de forma muito mais necessária e positiva do que via na sua juventude. Ele rejuvenesce Eu acho que sim. nesse acompanhamento? Acho que ele é mais lúdico para ele, aquilo ali. Então tá bom, olha, em homenagem aí aos pais, principalmente a esses pais que estão tentando ter sua família através da ajuda da ciência, da medicina reprodutiva que tem evoluído, tem ajudado a esses casais. O Dr. Marcos Bessa hoje deixou de lado um pouquinho a ginecologia, a obstetrícia e falou especificamente sobre esses pais que buscam, através da reprodução assistida, a realização desse sonho.